Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o professor Francisco. Hoje eu venho aqui com uma proposta para você. A gente folhear a prova do Enem 2019 e mostrar para vocês quais são os conteúdos que caíram na prova do Enem 2019. Por que isso? Eu trabalhei muitos anos no cursinho, 6, 7 anos em cursinhos, em vários cursinhos, tanto grandes quanto pequenos. A gente identifica que a gente tem vários perfis de estudantes. Eu tenho aquele que só estuda, eu tenho aquele que trabalha e estuda, né? E também nessa situação aí, a gente verifica que o nível de dificuldade de cada um de aprendizagem é diferente, né? Nesse país, em uma mesma cidade, se a gente for ver, a dificuldade de aprendizagem, a oportunidade de estudar são diferentes. Isso a gente consegue identificar na mesma cidade, em que tu tem diferentes processos de aprendizagem e as experiências são diferentes. Isso influencia, de certa forma, quando tu vai fazendo uma seleção de uma prova em que tem a medição única, né? Independente de qual estado ou escola que tu realizou teu estudo. Mas a gente vai ter, então, a questão que são os desafios que a gente tem, então, para vencer esses obstáculos que cada situação que a gente se encontra, né? Eu tinha, por exemplo, estudantes em sala de aula que chegavam do trabalho exatamente na hora de começar a aula e que tu via cansado, dormindo no início, tu dava uma dica, toma um café, ele tomava um café e já retomava para a aula, e mesmo assim não foi motivo para ele desistir, né? Esse estudante ele teve um desafio para ele, né? Que nesse caso era trabalhar e estudar. E tem situações também que tinha alunos que vinham de trabalhos que não liberavam todo dia para ir para aula. E mesmo assim, a pessoa foi atrás, né? Tem a situação também de alunos que têm diferentes processos de ensino na escola e que quando chegam no cursinho, eles não viram todos os conteúdos que são vistos no Enem. Né? Então também tem essa diferença, né? Na mesma escola ou na mesma cidade que tu está trabalhando, vem a galera pro cursinho e aí tu consegue verificar que tem diferentes processos de aprendizagem. Então tem alunos que só viram, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio, o segundo e o terceiro não viram os conteúdos, né? E aí, então, como é que tu lida com essa situação? E aí, para quem não tem condições, porque nosso Brasil ele é muito pluri, né? Ele é muito pluri nessa situação de gente que tem condições de fazer um cursinho e gente que não tem condições de fazer cursinho. Então, nós temos uma parcela da população que tem acesso à internet. Nós temos outra parcela da população que não tem acesso à internet. Mas, pensando então nessa galera que não tem condições ou que optou por estudar em casa, vou dar algumas dicas para vocês, tá? Eu sei que o mais difícil de estudar por casa é estabelecer uma rotina de estudo, certo? Tem vários livros que eu já li a respeito da questão de como estudar. Ter hábito de estudo não é fácil, tá? Eu, como professor, tenho muita experiência em dizer isso para vocês, porque sempre a gente está tentando melhorar isso. Então, a rotina em casa, a gente tem que fazer algumas adaptações, modificações para tu começar a funcionar direcionado ao teu objetivo. Então, é muito importante estar bem claro para vocês qual é o teu objetivo, né? E aí, eu quero ir passar no Enem esse ano. Então, tem que estar muito claro quais são os teus objetivos do ano. Porque aí isso vai facilitar, te motivar a se organizar nisso, tá? Nisso vai já se movimentando a tua organização de casa. Nessa questão também tu vai ter que criar uma disciplina, se fiscalizar, pensar, ficar pensando depois num dia de estudo, se o jeito que tu fez, o material que tu usou, os vídeos que tu olhou, o tempo que tu dedicou, valeu a pena, o que tu fez certo, o que tu fez errado, julgar isso, tá? Então tem umas situações que precisam mudar em casa os hábitos. Por exemplo, celular, se organizar, ó. No horário que eu vou estudar para o Enem, eu não vou usar o celular. Então eu vou deixar o celular quieto por 1 hora, por exemplo. Pessoal, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tinha um livro ali que eu li sobre questão de hábitos, de estudos, ele vai dizer assim, tu tem 32 dias estudando corrido, tu vai criar uma rotina, um hábito de estudar. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, não vai ter um número exato, se é 32 ou 37 dias, ou 30 semanas. Cada um vai ter uma velocidade para pegar esse hábito, tá? Então, a situação, por exemplo, tem pessoas que em 2, 3 dias já criam esse hábito de estudar e vai, né? Tem pessoas que vão demorar muito tempo para identificar como é esse o hábito do estudo, como vai se proceder essa rotina, tá? Identificar qual o horário, qual o melhor local de casa para estudar, né?
e qual é o melhor material também, qual é o melhor material tanto impresso ou online. Então isso aí com o tempo vai aperfeiçoando, mas tu tem que sempre faça sempre um processo de reflexão depois do dia de estudo. Isso é muito importante. Eu sempre procuro fazer isso porque isso vai aprimorando o teu processo de estudo e os resultados vão vindo, tá? Cada vez que um resultado vem, tu vai vendo a mudança, tu vai se automotivando. Então, galera, nós vamos analisar, a dica é analisar com vocês quais são os conteúdos que caíram em 2019 em Química, né? Depois a gente pode desafiar outros colegas meus de trabalho a fazerem em relação às outras disciplinas. Mas então, só para te ter uma ideia, se tu não tem muito tempo, pensando naquela galera que não tem muito tempo, né, de estudo, quais os conteúdos foram adicionados em 2019, pensando em 2020, 2021 no Enem, né? Depois a gente pode fazer a avaliação da prova 18, 17, 16, só para vocês verem que algumas coisas elas se repetem. Toda prova tem certos conteúdos que se repetem e outros vai sendo aleatório, tá? Cada ano tem mudado alguns tópicos, mas alguns sempre se repetem, tá? Se tu for ver dados de algumas revistas sobre vestibular Enem, eles vão dizer vários tópicos que aparecem em maior quantidade, né? Então vamos ver com vocês a prova, vou olhar com vocês a prova e a gente vai conversar então um pouco de cada conteúdo deles, tá? Então, galera, eu peguei então a prova que a gente vai fazer a análise aqui então das questões, dos conteúdos de química que caíram em 2019, na página então do portal.nep.gov.br, tá? Coloquei aqui ó 2019, tá? Sem a sigla PPL, 2019. Peguei aqui ó o caderno azul, certo? Segundo dia, cadê? Segundo dia, caderno azul, ok? Fiz o download, certo? E aí agora a gente vai analisar aqui, ó, caderno azul, segundo dia, 2019. Vamos vir aqui então ó, de primeira, ó, primeira questão aqui, ó. Bueno, galera, então primeira questão aqui, ó, 2019, questão 91, então de ciência e natureza. Ela fala então do conteúdo de eletroquímica, galera, segundo ano, tá? Então é um dos conteúdos que mais tem se repetido todo o ano, é eletroquímica. Então a gente bom aí então destacar de estudar eletroquímica e eletrólise, tá? Vocês vão ver que depois na sequência vai aparecer uma questão de eletrólise. Então a primeira questão que a gente tem aí é de eletroquímica. Próxima questão, olha, estou pulando essas outras questões que são de física, de biologia, que estão 95. O conteúdo que exige então essa questão que a gente tem que ter noção para resolver essa questão é em relação ao conteúdo de termoquímica, segundo ano do ensino médio também, tá? Bora lá, próxima questão 103 dessa prova aqui 2019, questão 103, essa questão aqui, ó. É uma questão que, tu lendo ela fala essa questão do soro, do biochip, e aí quando tu chega nas alternativas, ó, tem equação 1, equação 2, tu tem vários tipos de reações, ó. E aí, então, é uma questão que exige que tu tenha que ter noções de conteúdos do primeiro e segundo ano, porque ela aparece reações inorgânicas que a gente estuda no primeiro ano, análise, síntese, tá? Ácido de base, são reações que a gente vê no primeiro ano do ensino médio. Já a reação de óxido-redução é uma reação então que a gente vê um pouco no primeiro ano também, né? Na questão de oxidação e redução, nas reações também, mas também se aprofunda na eletroquímica. Então tu tem aqui um pouco do primeiro ano, bem mais primeiro ano, do que o segundo ano aí nessa situação. Só com o conhecimento do primeiro ano, provavelmente tu ia conseguir resolver essa questão, tá? Só com as questões do primeiro ano, só com o conteúdo do primeiro ano, se tu viu oxidação e redução, cálculo do NOx, tu consegue resolver essa questão aí, que tu já vai ter noção que é oxirredução, tá? Depois dessa questão, eu tenho então questão 104, galera. Essa questão é interessante, ela vai falar da questão de medicamentos contaminando a água, né? Então, dependendo do material que tu usar para estudar, ou de vídeo, ou de livros, tu vai ver que alguns materiais classificam esse tipo de conteúdo na química ambiental, tá? Ou tu pode ver lá na questão do teu primeiro ano do ensino médio, lá nas separações de misturas, processo de tratamento da água, da estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgotos. Se a galera que tem noção
de tratamento de esgoto pode ajudar muito nessa questão aqui, tá? Bora para a próxima questão, depois a questão de separação de misturas. Eu tenho a questão 105, tá? É uma questão que fala dos modelos atômicos, né? Então, primeiro ano também do ensino médio, fazia tempo que não aparecia questões assim, em grande número de modelos atômicos, como foi esse ano de 2019. Anos anteriores apareceu, mas não em quantidades significativas, como esse ano que teve 2 questões que aparecem modelos atômicos, tá? Teve anos que não apareceu esse tipo de conteúdo aí. Então, a questão 105 é modelos atômicos, primeiro ano. Depois eu tenho a questão 108, vou descendo lá, questão 108, ok? Essa questão aqui também é parte da questão, então, de distribuição eletrônica, propriedades do átomo, primeiro ano do ensino médio, né? Se a galera lembrar aqui da questão da ligação química também, né? Então, em propriedades do átomo ou ligação química, aonde que tu viu falar sobre a questão dos gases, os gases nobres, para ficarem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, aí ele pergunta aqui, ao escrever a fórmula de Lewis do composto xenônio. Xenônio é um gás nobre. Então, se é um gás nobre, tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, por isso que a resposta seria B nessa situação. Então, é o domínio do conteúdo do primeiro ano nessa situação aí, tá? Próxima questão aqui, ó, questão 112. Questão 112, então é uma questão que fala de compostos orgânicos do terceiro ano, né, aqui fala de gasolina, querosene, óleo diesel, e ele pergunta por que, ó, na fração 4 os compostos ocorrem com temperaturas mais elevadas. Por que mais elevadas? E aí ele tu tem que ver nas respostas qual é a propriedade que faz isso. Dificulta, então, ter que ter temperaturas mais elevadas para separar esse composto, né? Ele fala densidade, ramificação, solubilidade. Isso são propriedades dos compostos orgânicos que se estudam no terceiro ano. Às vezes, alguns livros têm separado um capítulo sobre isso. E lá dentro das propriedades dos compostos orgânicos está lá a questão de forças intermoleculares, né? Então, uma revisada nisso aí vai influenciar, por exemplo, para resolver essa questão. Na próxima questão eu tenho questão 118. Questão 118 é uma questão que eu falei lá na primeira questão, quando a gente começou a analisar as questões. Galera, a questão 118 é de eletrólise, tá? Então, quando a gente estuda eletroquímica, a gente faz o par, eletroquímica, eletrólise, então aqui, porque aí nós vamos ter aqui nessa situação essa questão de eletrólise, tá, galera? Passando para a próxima questão, 120, questão 120, vocês vão ver compostos orgânicos na questão aqui, lá do terceiro ano que a gente estuda, tá? E nesses compostos orgânicos ele vai exigir então que a gente tenha, que para resolver essa questão, tu precisa então retomar a classificação das cadeias carbônicas, tá? Cadeia ramificada, linear, saturada, insaturada, a situação do carbono de hibridização SP3, SP2, SP1. A questão também, ela exige que tu tenha um outro conteúdo que às vezes a gente estuda lá no final do ano, que seria a isomeria cis e trans também, porque é uma das alternativas, ele diz isso, né? Então a gente tem que retomar isso da questão do conteúdo do terceiro ano em 2019, né? Depois dessa questão, eu tenho a questão 122. A questão 122 fala então do uso de um sabão, que esse sabão ele tem cromo e níquel, né? E o que esse sabão faz? Ele faz então em que a estrutura responsável pelo odor do alho, ela se configure em outro formato que muda da estrutura 1 para a estrutura 2, né? Muda a geometria da molécula. E aí ele diz assim, esse sabonete atua como, né? Então tem várias alternativas que misturam vários conceitos que a gente estuda no primeiro, segundo e terceiro ano, mas claro que aqui nessa questão ela envolvia catalisadores, né? E catalisadores a gente estuda na cinética química, a cinética química lá do segundo ano. Então, se tu tem uma noção de tipos de catalisadores, no terceiro ano também, lá nas reações orgânicas também vai haver alguns catalisadores, tu consegue então entender o papel, por exemplo, desse sabão ter níquel e cromo, tá? Próxima questão, 124, então, do Enem. Vocês vão observar aqui, quem estudou o terceiro ano polímeros, né? Porque ele já começa a questão falando de polímero aqui. Essa reação, então, aqui nessa questão é um polímero, então, essa questão em que fala da reação de transesterificação, que é lá no terceiro ano, quando a gente estuda as reações orgânicas, principalmente sobre polímeros, tá, galera?
Tenho livros ou vídeos que falam especificamente sobre polímeros. Então isso ajuda, auxilia na questão para resolver essa questão aí. Depois dessa questão eu tenho a questão 128. Questão 128, olha aqui galera, a segunda questão que eu falo para vocês que caiu então sobre modelos atômicos, né? Nesse caso específico que ele vai falar de Dalton, tá? Então uma retomada, faça um resumo, faça mapas conceituais ou mentais a respeito então dos modelos atômicos. Ok? Próxima questão eu vou ter a questão 129. Questão 129, vocês vão verificar aqui, ó, que ele fala sobre o ácido cítrico, em que as frutas têm um ácido cítrico, tem um valor mínimo de acidez em relação, então é exigido um mínimo de acidez, né? Tem um controle sobre isso, parâmetro de qualidade das polpas comerciais, e aí ele fala em gramas, ó, gramas a cada 100 gramas, tá? Uma porção de gramas do ácido e uma porção total de 100 gramas, essa referência do produto. E aí cada fruta aqui tem um valor. E aí ele fala que foi feito aqui, foi titulada, tá? Aqui é um marcador que me diz que então, eu tenho que retomar então, o conteúdo de soluções, especificamente aqui a questão de titulação de ácidos e bases, tá? O ácido cítrico e a base aqui é o hidróxido de sódio, tá? Um ácido orgânico com uma base inorgânica, tá, galera? Próxima questão aqui, eu tenho a questão 134. Questão 134, ela pode ser considerada aqui, ó, que a gente estuda tanto essa propriedade na aula de química quanto na aula de física, né? Porque aqui acontece um fenômeno que a gente chama de capilaridade, né? Lá no processo de separações de mistura do primeiro ano do ensino médio, nós vamos ter, então, a questão de capilaridade. A capilaridade envolve a questão, então, de diferentes velocidades das substâncias, né? Esse movimento do líquido subir o papel, né? Como é? Então, essa questão separa misturas, né? Por exemplo, a gente botava os pontinhos de canetas lá, de diferentes cores, e colocava isso, mergulhava no álcool, e vocês viam que a velocidade das cores mudava, né? Para cada cor era uma velocidade, e acontecia a decomposição, então, das cores no papel. Então, pode ter visto ou em física ou em química do primeiro ano, tá? Galera, nessa situação do Enem 2019 seria isso. Se tu precisar aí de alguma ajuda, de alguma dúvida, pode comentar aí nos comentários, estou aí para ajudar vocês, certo? E como eu falei para vocês, a ideia é tentar ajudar o maior número de pessoas, certo? 1, 2 pessoas, 3, fico feliz da vida, porque eu sei que como professor que eu fui de cursinho, agora não sou mais professor de cursinho, mas que sempre a galera tinha dificuldade pelo fato de alguns não terem todo o tempo do mundo para estudar 3 turnos, né? Ter condições de fazer isso. Então, otimizar o tempo, organizar os conteúdos, o material, os vídeos que vai assistir é muito importante, tá? E a questão de rotina, criar rotina. Galera, tem que estar bem claro quais são os objetivos de vocês, tá? Então, isso tu colocar, ou coloca na parede, isso, sabe? Ou escreve num papel, mas é importante tu estar enxergando qual é o teu objetivo, tá? Eu vou dizer um exemplo para vocês até de uma série que eu olhei, que é o Call Better Saul, né? Uma série derivada do Breaking Bad. O advogado tá no deserto com um outro sujeito lá que eu não me lembro o nome. E aí o advogado no chão reclamando porque estão 2 dias andando no deserto, sem água, sem alimentação. No segundo dia ele já não aguenta mais ficar de pé e ele pergunta pro companheiro dele por que ele ainda continua em pé, sendo mais velho, não tendo mais água nem alimento, né? E aí o cara olha para ele e diz assim, eu tenho um motivo, eu tenho uma razão, um objetivo para estar de pé. Isso me faz estar de pé. Então é interessante a ideia de que ele fica alimentando qual é o objetivo dele de chegar até o final desse percurso do deserto, de estar em pé, é porque ele tem uma meta, um objetivo para ser cumprido. Isso é importante. Já o advogado ele se perdeu porque ele não tinha um objetivo naquilo, ele estava perdido no raciocínio dele por que caminhar, né? Então, quando ele retomou isso, até passou esse exemplo para ele, o advogado se levanta, vai, insiste e tenta sair desse desconforto, né? Então, é isso. Qual é o objetivo que te faz estar em pé e não querer desistir? É isso que você tem que pensar. Qual é o objetivo que vai fazer? Hoje eu estudar, amanhã eu estudar. Então, isso vai te manter em pé e correr atrás e ultrapassar obstáculos,
Não pense que é só você que tem um obstáculo. Todo mundo tem um obstáculo. E aí sempre é fácil julgar o obstáculo do próximo, né? Dizendo, mas o obstáculo dele é mais fácil do que o meu. Não. Tenta enxergar o teu próprio obstáculo. O maior desafio para ser vencido, sempre eu digo, é vencer nós mesmos, né? O nosso próprio, o nosso maior inimigo, certamente, é nós, para a gente conseguir sair do ponto que a gente está, para chegar do ponto X a chegar ao ponto Y. Sem dúvida, depende muito de nós. Tá, galera? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Se gostou, curte aí. Até a próxima.